com a nossa aula 2, a nossa aula de matemática, querido professor Adalberto, né? A gente te recebe com muito carinho e com muita gratidão mais uma vez. Seja bem-vindo. Boa aula. Alberto, obrigado. Como é lindo, né, te ver o grupo aqui repleto de meninas, de mulheres. Hoje, o dia da Marcha das Margaridas, né? Que foram muitas mulheres para Brasília, camponesas, mulheres que trabalham na terra, mulheres que lutam para a sobrevivência de seus filhos, delas também, da comunidade em que vivem, e a educação, né, é algo importantíssimo nesse espectro aí, tá bem? Então vamos lá, começando. A nossa aula de hoje, razão e proporção aplicadas ao cotidiano. Então eu vou trazer aqui duas questões que estão no Enem, tá? Olhe bem, nas aulas passadas eu trouxe duas questões, foi 3, não lembro bem, sobre porcentagem. E agora eu estou trazendo duas da mesma prova que tem razão e proporção. Ou seja, são questões que vocês não podem errar de forma nenhuma. Por quê? São questões consideradas, de alguma forma, fáceis. E quando a gente perde uma questão fácil, a gente dá margem aos nossos concorrentes. Infelizmente, vivemos no país, numa sociedade, melhor dizendo, mundial, que a concorrência é válida, né? A gente está dando mais ao nosso concorrente acertar e deixar a gente para trás. Então, essas questões de regra de 3, razão, proporção, porcentagem que nós estamos trabalhando, são conhecimentos mais acessíveis, são conhecimentos que vocês podem aprender com maior facilidade, ou rever, que muitas de vocês já viram, tá? E nós damos seguimento, tá bem? Dúvida, pode perguntar, usem o chat, façam perguntas, o bate-papo, né? Façam perguntas, interrompam, professor, não entendi, quero ver isso novamente e tal. Eu falei até na aula passada, tem 15 dias hoje, que se vocês se manifestassem quanto aos conteúdos que vocês queriam estudar, ninguém se pronunciou, eu trouxe um conteúdo importante aqui pra gente, tá bem? Então vamos lá. Paulo Freire nos diz o seguinte: a educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas, pessoas transformam o mundo. Isso é importantíssimo. O mundo só se transforma a partir de nós, né? Nós, a partir da educação, a partir do que aprendemos, a partir de como aprendemos a lidar na sociedade, ok? Olha a questão aqui do Enem, aí a gente para e pensa, poxa, que questão enorme, meu Deus, quanta letra, esse é de matemática mesmo? É sim, é de matemática. Aí ela diz o seguinte, a questão: um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta da casa, aquela plantinha que o engenheiro faz, que o arquiteto faz, que o pedreiro usa, o mestre de obra, o meu pai era mestre de obra, né? E eu já trabalhei muito com planta, por quê? Com planta de casa, porque eu sou eletrotécnico também, eu sou eletricista. Então, o eletricista tem que conhecer de planta de casa para fazer as ligações, principalmente em prédios, em casas grandes e tal. Mas vamos lá. Então, ele, observando a planta da nova cozinha, desenhada na escala 1/50. O que é isso? Escala 1/50. Vamos ver daqui a pouco. Notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha na planta 3,8 centímetros, porque na planta vem o desenho, né? Então, no desenho lá, aparecia 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura, o local onde ia encaixar o refrigerador, né, a geladeira. Para um bom funcionamento, eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que, para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam a distância de pelo menos 10 centímetros
de outros móveis dos lados ou paredes, tanto na parte superior quanto nas laterais, né? Então, você tem que ter 10 centímetros. Para quê? Porque os refrigeradores, eles aquecem, né? Então, ele não pode ficar muito próximo ao fogão, tem que estar 10 centímetros, e 10 centímetros da parede também, no fundo, no lado, em cima e tal. Então, tem toda essa segurança aí. Vamos lá. O casal comprou um refrigerador que caberia no local e a ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e largura máxima em metro, respectivamente iguais a, ou seja, na realidade, que ele viu o espaço que o refrigerador vai ocupar, tá? Lá na planta. Mas na realidade, esse refrigerador tem que ter altura máxima em metros, respectivamente iguais a quanto? A altura e largura. Ele vai ter que medir quanto para caber certinho nesse espaço. Vocês marcariam que letra? Digam aí, bote aí no chat. Letra A, 1,80 por 60, 1,80 por 70, 1,90 por 80, 2 metros por 90, 2 metros por 1 metro. E aí, qual é a letra que você chutaria ou marcaria convictamente? Alguém botou alguma coisa aqui no chat. Vamos ver se foi alguma resposta. Estou aqui para aprender. Letra B, Jaqueline Mercedes. Por que Jaque? Olha, eu já na intimidade. Jaque, chama de Jaque. Diga aí, Jaque, por quê? Letra C, 1,90 por 80. Pessoal, para nós resolvermos essa questão aqui, nós precisamos saber alguns assuntos básicos, assuntos lá do 7º, 8º ano. Mas nada mais do que isso. Assunto do 7º e 8º ano. Vamos fazer uma revisão desses assuntos agora e depois voltamos para resolver a questão. Tá bem? Então vamos lá. Primeira coisa, grandeza. O que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Certo? Alguém poderia dar um exemplo de grandeza, baseado na definição? Botem aí no chat para mim, faça favor. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Dê um exemplo de grandeza aí, pessoal. Algo que pode ser medido ou contado. Vamos? A aula tem que ser participativa, senão não vale a pena. Vocês estão vendo isso também, algo parecido, com a professora Magna, Ellen Vitória Queiroz. O quilo. O quilo é uma unidade de medida, né, Ellen? A grandeza que representa o quilo nós chamamos de massa ou peso. O quilo é a unidade de medida da grandeza massa, mas você é certíssima, viu, minha linda? O quilo, ela representa uma grandeza. A grandeza que ela representa é o quê? A massa. Tá? Então, quando eu subo na balança, o pessoal fala, vou verificar meu peso. Não, você está verificando sua massa corpórea. Né? Eu mesmo peso, apesar de ser magrinho, peso 80 quilos. Olha, Mariana, volume, massa, o que mais, Mari? Diga aí. Distância, Elisânia, isso, olha, pessoal. Capacidade, velocidade. Pronto, olha, a galera tá, como diz ela em Salvador, tá brocando, né? Capacidade, e por aí vai, né? Marina, você acabou de rir aqui, ó. Né? Então, tudo isso são grandezas. E cada grandeza dessa tem uma unidade de medida, né? Velocidade, metros por segundo, quilômetros por hora. Distância, pode ser dada em metro, em quilômetro. Volume, metros cúbicos. Em capacidade, em litros, e por aí vai. Tá? Então, pronto. Todos sabem o que é grandeza. Vamos agora para outra. Então, já que todo mundo sabe que é grandeza,
Alguns exemplos de grandeza são, ó, volume, massa, superfície, comprimento, capacidade, velocidade, tempo, custo, produção, a quantidade de alunos, a quantidade de licuri em um cacho. Eu achei isso interessante, sabe por quê? Eu tive aí em Boa Vista do Tupim recentemente, dando um curso para os professores de matemática, e a professora Magna fez um trabalho com os alunos dela receitas de licuri. O que se pode fazer com licuri? E ela identificou que um cacho de licuri tem mais de 1000 cocos. Eu achava que não. E ela me mostrou, me provou que era verdade. Eu achei algo assim espetacular, né? Então, quantidade de coco de licuri em um cacho, quantidade de aluno, quantidade de carros na rua, tudo isso são grandezas, porque nós podemos medir ou contar, ok? Então, tudo que eu posso medir ou contar é uma grandeza. E cada grandeza dessa, ela tem uma unidade de medida, o tempo. Eu posso medir ela em hora, em dias, em meses, em anos, em séculos, em segundos, em milissegundos, e por aí vai. Vamos lá. Razão é dada pelo quociente, ou eu estou trazendo aqui, pessoal, alguns conceitos que nós vamos precisar, tá bem? Vamos precisar para resolver aquela questãozinha lá, e mais outra que eu vou apresentar daqui a pouco. Razão é dada pelo quociente, ou seja, pela divisão entre duas grandezas. Elas podem ser de mesma espécie ou de espécies diferentes, tá? As grandezas que envolvem a razão, elas podem ser de mesma espécie ou de espécies diferentes. Por exemplo, velocidade, ela é a razão, deixa eu pegar o pincel aqui, cadê ele? Eu gosto de trabalhar com o apontador a laser. Aqui, ó. Velocidade é a divisão, ou quociente, ou a razão, tá? Entre o espaço e o tempo, tá? Densidade, né? É a razão entre a massa de um corpo e o volume que ele ocupa, tá? Então, isso é a densidade. Vazão. A vazão é o quê? A gente fala assim, a água está fraca. O que é isso, a água está fraca? A água está sem vazão. A água vai demorar de encher o tanque, né? Então, a vazão é o volume de água que sai pela torneira pelo tempo que ele vai sair. Isso nós chamamos de vazão. Percebam que são grandezas de espécies diferentes. Espaço é medido em metros, em quilômetros, em hectômetros, em centímetros. O tempo é medido em horas. A massa é medida em quilos, gramas e por aí vai. E o volume é medido em metros cúbicos. O volume aqui em metros cúbicos e o tempo em horas, segundos e tal. Então, aqui, essas razões são representadas por grandezas de espécies diferentes, tá? Isso aparece muito no Enem também, tá? Mas o que nós vamos ver hoje, basicamente, é essa da... Cadê, Adalberto? Essa daqui, ó. Mesma espécie, razão de mesma espécie. É o que nós vimos lá na questão. Lembra que tinha lá escrito escala 1/50? O que significa aquela escala 1/50? É a medida da imagem do objeto na planta, no protótipo, na maquete, em qualquer outra forma de desenho, tá? Dividido pela medida real. Quando ele diz lá, escala 1/50, ele está me dizendo o seguinte, que no desenho, aquele objeto mede 1 centímetro. No real, ele mede 50 centímetros. Vamos ver daqui a pouco como aplicar aquilo, tá bem? Não se assustem, não. Então, lá está dizendo escala 1/50. Em cima está o valor do objeto na imagem, na figura, na planta, na maquete, e embaixo está o valor real do objeto, a medida real do objeto. Então, nós vamos
investigar esta daqui. As duas questões que eu trouxe está trabalhando com escala. É uma muito utilizada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Você vai comprar o piso da sua sala, da sua casa, você tem que saber as medidas da sua sala. Aí, às vezes, a medida está em escala. E aí você tem que saber transformar isso. Por exemplo, você pega um mapa, você quer vir aqui para Iraquara, conhecer a Gruta da Lapa Doce. Eu moro em Iraquara, viu? Para quem não sabe, sou de Salvador, mas estou morando em Iraquara. Você quer vir aqui para Iraquara conhecer a Gruta da Lapa Doce, aí você vai pegar um mapa, o Google Maps, né? Hoje mais fácil. E aí no mapa vai ter lá uma escala. 1 por 1000 ou 1 por 1 milhão. É o quê? Cada 1 milímetro ali no desenho equivale a 1 milhão de milímetros no real. Aí, quando você transforma, você consegue ver qual é a distância de Boa Vista do Tupim a Iraquara. Certo? Então, a escala ela é super utilizada todo o tempo. Em geografia, você vai ver escala. Em biologia, você vai ver escala. Onde mais, Adalberto? Química, você vai ver escala. Em todas essas áreas do conhecimento, você vai ter contato com a escala. Tá? Que é o quê? Medida da imagem do objeto dividido pela medida real do objeto. Imagem que eu estou dizendo ali é o desenho, a figura, a maquete. Beleza? Então vamos investigar essa daqui hoje. Próxima aula pode investigar as outras. Quero que vocês me digam, mandem mensagem. Manda para a Thaís manda para mim, ou se quiser eu disponibilizo aqui meu e-mail, meu zap, o que vocês quiserem, para vocês entrarem em contato também. Vamos lá. Vamos aplicar essa razão de mesma espécie. Vamos aplicar a uma outra situação interessantíssima, que é essa daqui, ó. Enem 2020 adaptada. Eu adaptei porque eu cortei, tinha muita falação, eu cortei um pouco dos dados. Na imagem, tem-se a informação dos assentos de um ônibus, já vendidos os mais escuros, e dos assentos ainda disponíveis, os mais claros. Entenderam? Então, na imagem aqui, você tem os banquinhos pretos, já são os vendidos. Os brancos ainda não estão vendidos. Qual a razão, olha cá, qual a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem? Então, o que é que eu tenho que fazer? Contar todo, tem aqui, né? 42, já está aqui contado, não preciso contar, está dizendo que tem 42 bancos. E quantos têm vendido? Aí eu tenho que contar, ó. 2, 4, 6, 8, do lado de cá tem mais 8, 16. Então, nós temos 16 bancos vendidos. Agora, pessoal, assentos, né, que ele chamou de assentos. Agora, pessoal, uma coisa importante. A razão, ela tem uma ordem, e é a ordem da escrita. O que é que está dizendo aqui na escrita? Na imagem, tem-se a informação dos assentos de um ônibus já vendidos, os mais escuros, e dos assentos ainda disponíveis, os mais claros, em um determinado instante. Qual a razão, olha a ordem, entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos? Então, na razão, como vocês viram que é uma divisão, quem vem primeiro na frase, tá? No parágrafo aí. Qual a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos? Então, no numerador vem o número de assentos já vendidos. No denominador vem o total de assentos do ônibus. Olha aqui. Tá? 16 por 42. Como é que eu leio isso? Eu posso ler de várias formas.
16 para 42, é uma forma de ler, ou para cada 42 bancos do ônibus, 16 estão ocupados. Tá? É outra forma de ler. Que a matemática é uma língua, é uma linguagem, é uma forma de comunicação. Então eu tenho que saber me expressar matematicamente também. Tá? Então eu posso ler dessas duas formas. E essa forma aí, a razão, eu posso expressá-la de mais de uma forma. Eu posso expressá-la dessa forma fracionária, que está aí, e posso expressá-la também na forma de porcentagem. Como é isso, professor? Eu faço isso, ó. 16 sobre 42 multiplicado por 100. Fazendo essa continha aí, eu posso multiplicar 16 por 100 e dividir por 42, ou dividir 16 por 42 e multiplicar por 100. Eu vou achar 38%, 38,09%. Então, eu estou dizendo, eu posso passar essa informação para quem for necessário, que eu tenho 38% dos bancos do ônibus ocupados. Olha que informação importantíssima. Ou seja, a pessoa vai saber que tem menos da metade. Por que tem menos da metade? Porque a metade é 50%. Então, tem vaga à vontade para eu reservar a minha viagem. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Ana Gabriela marcou a letra A. Beleza, Ana, vamos ver. Como foi que você fez, Ana, essa aí para chegar à letra A? Me explique aí daquela questão lá anterior. Então, pessoal, nós vimos uma aplicação ali de razão. Ó, duas grandezas. Ali, duas grandezas de mesma espécie. O que foi que tinha ali? Quantidade de cadeiras ocupadas e quantidade de cadeiras do ônibus. Ou seja, as grandezas, todas duas são quantidade de cadeiras. Então, tem a mesma espécie. Você vê que o resultado não tem uma unidade de medida. Ok? Vamos lá, continuando então. Tela cheia. Vamos lá, compartilhar. Essa daqui, né? Aqui. Pronto. Aqui foi um exemplo de razão. A proporção. O que é uma proporção? A proporção é definida como a igualdade entre duas razões. Ó, A sobre B é uma razão e C sobre D é outra razão. Quando você consegue igualar essas duas razões, você tem uma proporção. Tá? Você vai dizer que A é proporcional a C e B é proporcional a D. Então, você vai ter uma proporção. Mas, para que essa proporção, essa igualdade seja verdadeira, ó, você vai ter que multiplicar A vezes D e depois multiplicar B vezes C. Olha aqui. Então, para que essa proporção seja verdadeira, essa igualdade de razões seja verdadeira, a multiplicação entre elas, cruzadas, tem que ser verdadeira. Aquele velho macete lá que a gente usa, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, a multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos. Tá bem? Professor, a gente vai usar isso? Vai. Para resolver aquela questão. Vocês vão ver daqui a pouco a gente falando sobre isso. Tá bem? Vamos lá, dando continuidade. Adalberto, está seguindo uma receita que encontrou na internet. Nesta receita, diz que ele tem que utilizar 3 xícaras de farinha para produzir 20 porções de uma determinada receita. Porém, precisará adaptar as medidas, pois está cozinhando para toda a família e necessitará de 30 porções. Só de irmãos eu tenho 12, então tem que ser uma receita maior, né? Sobrinhos eu tenho 35, imagine. Porém, precisa adaptar as medidas, pois está cozinhando para toda a família e necessitará de 30 porções. Quantas xícaras de farinha serão necessárias? Quem daria uma resposta para essa questão? Quem tentaria fazer essa questão aí? É fácil essa, viu? Tentem aí, me dê uma
uma resposta. Tentem me responder essa questão aí. Usando isso aqui, ó. Usando isso aqui. Que acabei de explicar para vocês, que é a proporção. E aí, alguém conseguiu dizer qual é a quantidade de xícaras que eu vou precisar para fazer? Por falar nisso, ontem eu fiz um mousse de cupuaçu delicioso. Eu gosto de cozinhar, viu? Alguém se arriscou aí a fazer a questão? Quer que eu coloque a questão novamente na tela? Então, eu vou usar 3 xícaras para 20 porções. Quantas xícaras eu vou utilizar para 30 porções? Como é que eu faria isso? Meninas, cadê vocês? Vocês são protagonistas da aprendizagem de vocês, viu? Seria 4,5? Seria 4,5. Quem foi que falou? Elisânia. 4,5. Elisânia botou aqui 4,5. Ana Gabriela, 4,5. Né? Exatamente 4,5. Certo? Vamos lá, vamos ver como foi que essas meninas... Vocês fizeram, você pode falar, Elisânia ou Ana? Pode dizer como foi que você fez? E aí? Eu fiz pela cabeça, porque se duas para 20. Para 20 vai gastar 3, né? Para 20 vai gastar 3, então para 30 gastava 1,5 xícara. Uma xícara. Pronto. Pensamento maravilhoso, Ana. Pensamento maravilhoso você utilizou. Fora de série. E é assim mesmo. Olha, além de saber fórmulas matemáticas, nós temos que aprender a pensar matematicamente. Foi isso que você fez, Gabi. Viu? Foi isso que você fez. Eu vou mostrar agora, matematicamente, sem ser pelo raciocínio lógico, como Gabriela e a outra colega fizeram aí, mais alguns fizeram. Como é que a gente faz matematicamente? Olha aqui. A gente diz... Eu fiz diferente. Oi, me diga aí, amor. Eu fiz a regra de 3, né? X, Sim. 20, 3 vezes 30, que daria 90, dividido pelos 20, que daria 4,5. Exatamente. Exatamente, certíssimo. Você já usou o algoritmo da regra de 3 e da razão e proporção também. Tudo junto e misturado. Certíssimo também, Elisânia. Certo? Vamos lá. Então, Elisânia, isso que você usou foi isso aqui que eu vou mostrar agora. Ó, 3 está para 20, assim como o sinal de igual, a gente lê na matemática, assim como. X está para 30. A regra de 3, né, Elisânia? Aí eu vou fazer a multiplicação cruzada, aquela que eu mostrei lá. 20x é igual a 30 vezes 3, ó. 20x é igual a 30 vezes 3. 20x igual a 90, o que a Elisânia falou nesse instante. Aqui, pessoal, eu tenho dois caminhos. Tenho mais, eu vou falar só de 2. Qual é o número que multiplicado por 20 vai dar 90? 4,5. Tá? 4,5. Ou, como a Elisânia fez, jogou o 20 para o outro lado, dividindo 90, que também deu 4,5 xícaras de farinha. Ok? Então, eu trouxe, deixa eu ver que horas são,
Cadê as horas? Aqui. Eu trouxe essas duas questões. Uma para mostrar um exemplo de razão e a outra para mostrar um exemplo de proporção. Aí agora nós vamos voltar para a questão. Tudo bem aqui, pessoal? Todo mundo entendeu? Não entendeu? Ficou, como a gente diz, ficou boiando? Como é que tá aí? Me dá um retorno. Conseguiu entender como foi que as meninas fizeram? Se não entendeu aqui, pergunta às meninas depois. Ou me pergunta também, que está aqui para isso, viu? Está aqui para isso, para colaborar com vocês. Até aqui, tudo bem? Bote um dedinho para cima aí, como a colega fez no início, para a gente saber se está tudo ok. Opa, aí, beleza, beleza. Um bocado de dedinho para cima. Tá. Então, tá tudo caminhando bem, né? Então, vamos voltar para o problema. Né? Vamos voltar para o problema. Então, um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo, observando a planta da nova cozinha, desenhada na escala 1/50. Você já sabe o que é escala. Em cima é a medida no desenho, embaixo é a medida do real, a medida real. Notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura. Eles sabem, o casal, que os fabricantes de refrigeradores indicam que para um bom funcionamento e fácil manejo de limpeza, isso aqui, pessoal, marcado de azul, é o que vai resolver nosso problema, viu? No final. Olha o que ele diz. Esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam a distância de pelo menos 10 centímetros de outros móveis ou paredes. Esses 10 centímetros aí são importantíssimos, porque ele tem que ficar distante 10 centímetros na altura e distante 10 centímetros de cada lado na largura. Perceberam onde está o X da questão, onde está o emperramento da questão, que é isso aí que vai nos dar a resposta no final? Vamos lá. O casal comprou um refrigerador que caberia no local a ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e largura máximas, ou seja, ele não quer saber qual é a largura desse refrigerador, ele quer saber qual é a largura máxima que ele pode ter. Ok? Em metro. Percebam que aqui em cima, ó, 3,8 e 1,6, ó, 3,8 e 1,6 estão em centímetros. Nós temos que transformar isso para metro lá adiante. Então, esse refrigerador tem altura e largura máximas em metro, respectivamente, iguais a... Vamos para as contas. Vamos coletar os dados. Primeiro, né? A escala é 1/50. O que significa que para cada 1 centímetro na escala, nós temos 50 centímetros no real. A altura no desenho, 3,8 centímetros. 3,8 centímetros é um negócio pequenininho, né? 3 dedos. Cada dedo meu é 1 centímetro mais ou menos de largura, então 3 dedos de largura. A largura do desenho, 1,6 no desenho. Aí nós temos agora que pegar esses dados que nós coletamos e transformar a medida do desenho na medida do real. Como é que a gente faz? Ó, como transformar essas medidas do desenho na medida real? Olha eu ali, meu avatar ali, pensativo. Vamos lá. Vamos para a altura. A altura no desenho, 3,8. Então, ó, olha como vai ficar a nossa proporção. Em cima fica a altura do desenho. Embaixo fica a altura que eu quero descobrir, que é a altura real. Tá? Fazendo essa continha, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos ali, ok? Nós vamos ter 190 centímetros total. Só que ele diz o seguinte, eu tenho que ter um afastamento na altura de 10 centímetros.
tá? Eu tenho que ter um afastamento na altura de 10 centímetros. Então, eu vou ter que tirar 10 centímetros dessa altura daí, ó. Vou ter que tirar. Ok? Vai ficar quantos centímetros? 180 centímetros de altura. Que equivale a quantos metros? Como é que eu transformo um centímetro em metros? Ando 2 casas para a direita, a vírgula. A vírgula está no 0, ela vai andar até o 8. Então vai ficar, ó, 1,80 metros, ou 1,8 metros, ou 1,80 m, como queiram falar. Então, a altura máxima que o refrigerador pode ter. Vamos para cima, cadê os likes? Compreendido aquela parte, pessoal? Ou não? Perceberam onde eu tive que usar os 10 centímetros do coisa para tirar ele? Porque senão a medida daria errado. Perceberam isso? Compreenderam essa parte? Diga aí, sim ou não. Então vamos lá. Então já achamos a altura. Vamos para a largura agora. Vamos para a largura agora. Tá? A largura, a mesma coisa. Ó, 1 sobre 50 igual a 1,6 sobre x. Faz a mesma conta. Mesma conta. Ó, deu 80 centímetros. Só que na largura, pessoal, você tem que ficar afastado de móveis, de parede, de tudo, 10 centímetros de cada lado. De cada lado. Então, vou ter que tirar quanto aí? 20. Ó. Alguém quer falar? Pode falar. Então, vou tirar 20 centímetros, tá? 80 menos 20, 60. Facílimo. Como é que eu transformo em metros, Adalberto? 60 centímetros para metro. A mesma coisa. Vou andar a vírgula, 2 casas para esquerda. Ó. Tá em 0, vai para o 6. Mas como é que é isso? Vai ficar assim, ó, meninas. 0,60 metros. Ok? Ou 60 centímetros. Mas a questão pede a resposta em metros. Então, olha aqui a questão. Olha a resposta. Já tinha me dito, alguém aí já tinha dito essa questão, essa resposta. Letra A. Nossa resposta aí, ó. Uma questão do Enem do ano passado. Olha que questão fácil. Já temos 4 questões para acertar, viu? Duas de porcentagem, que nós vimos nas aulas passadas, e agora mais 2 de razão e proporção. Nós vamos ver mais uma agora ainda, certo? Temos quantos minutos? Estamos 20h52. Como já sabemos o assunto, a próxima questão vai ficar fácil de resolver. Ok, meninas? Cadê? Tudo bem? Podemos seguir adiante? Certo? Então vamos lá. Próxima questão. Taniele Vieira. Cadê você, Tani? Larissa Aragão também. Vamos persistir, viu, pessoal? Porque estudar não é fácil, não, mas é gratificante. Certo? Vamos lá. Vamos para a próxima questão, para a gente fazer a próxima questão. Ela aparentemente é mais complexa, porém, dá para resolver tranquilamente. Olha a questão, Jesus do céu. Ó, e você vê, pode ver, as duas questões envolveram o quê? Casa. Ó, as duas questões envolveram casa. Vamos lá. Uma empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para um de seus clientes. Esse cliente solicitou a inclusão, ele pediu para aumentar, né? De uma varanda em forma de L. Ó, a varanda em cinza mais escuro. A figura apresenta a planta baixa desenhada pela empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas indicadas em centímetros representam os valores das dimensões da varanda na escala 1/50, ó. Escala 1/50 de novo. Geralmente, pessoal, a planta de uma casa é na escala 1/100,
tá? Mas aqui está usando 1 por 50. Tudo bem. A conta é a mesma. A medida real da área da varanda em metro quadrado é além desse conhecimento de razão e proporção, nós temos que ter um conhecimentozinho de área. Mas é área de retângulo. A área de retângulo é comprimento vezes largura. Nós vamos ver daqui a pouco isso aqui, tá? Mas vamos primeiro para a escala. Ok? Vamos primeiro para a escala. Vamos primeiro para a razão e proporção, transformar. O que fazer primeiro? O que fazer primeiro? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o quê? Eu sugiro, Adalberto Santos, sugere que primeiro você transforme as medidas nos tamanhos reais utilizando a escala. Por que, Adalberto? Porque se eu fizer a conta da área usando essas medidas aqui, essa escala já não vai prestar mais para mim. Eu vou ter que transformar essa escala. E aí vai dar um trabalho danado. Tá? Então, antes de fazer calcular as áreas, eu vou transformar as medidas. Tá? Depois que eu transformar as medidas nas medidas reais, aí eu vou calcular as áreas. Tá bem? Então, vamos transformar as medidas. Rapidinho. Usando aquela mesma técnica que nós usamos lá adiante. Lá atrás, aliás. Então, vamos lá. A primeira medida, vamos lembrando, nós temos a medida de 16, a medida de 5, a medida de 18,4 e a medida de 4. Tá? Temos essas 4 medidas para transformar. A medida de 16, ó, a mesma coisa, pessoal. Aqui foi que mudou aqui. Ó, aliás, não mudou nada, mesma coisa, né? Ó, 1 por 50 igual a 16 sobre x. Vai dar quanto essa conta, no final das contas? 800 centímetros, que equivale a 8 metros. Andando com a vírgula, como eu já expliquei, equivale a 8 metros. Beleza? Então, a medida aqui, que tem 16 centímetros, no real, vale a 8 metros. Aí as outras é a mesma coisa. Ó, não vou nem perder tempo. Já vou mostrando como foi feito. Ok? Então, a medida de 5 metros equivale a 2,5. A medida de 18,4 centímetros vai equivaler a quanto, Adalberto? 920 centímetros, que equivale a quanto? 9,2 metros. E a medida de 4 centímetros no desenho, na planta, vai equivaler a 200 centímetros. 200 centímetros são quantos metros? Para ver se aprendeu mesmo. 2. 2 metros, né? Não, ó, 2 metros. Perceberam? Transformei tudo. Então, eu tenho 8 metros, 2 metros e meio, 9,2 metros e 2 metros. Eu coloquei tudo na planta. Ó, eu coloquei tudo na planta. Para quê? Para fazer o cálculo da área. Meninas, preste atenção nisso aqui que eu vou fazer agora. A gente tem como calcular a área desse L de cara. Me diga aí como é que calcularia a área desse L que representa a varanda de cara. Ou vocês têm alguma estratégia para calcular essa área? Qual a estratégia que vocês usariam? Digam aí, meninas. Ninguém? Poxa. Vamos ver, o tempo está acabando. Eu vou mudar a pergunta. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Retângulo, bonitinho, a tela do seu computador, a tela do seu celular, tudo isso é um retângulo, né? Como é que eu calculo a área
dessas figuras? Qual é a fórmula matemática que eu uso? Lembram? Vou lembrar, então. Você multiplica o comprimento dele vezes a largura, ou a largura vezes o comprimento. Isso aí não muda muita coisa, né? Então, aqui eu tenho um L, eu não tenho um retângulo só. Aí, a sugestão que eu tenho para vocês é essa aqui, ó. Corta. Ó o tracejado vermelho ali. O que foi que eu fiz? Eu cortei, transformei o L em 2 retângulos. Tá? Um retângulo 2 metros pelo comprimento de 9,2. E outro retângulo com a largura de 2,5, porquanto agora ele tinha 8. Eu cortei 2, vai ficar com 6. Então, eu vou calcular essas duas áreas. Tá? Vou calcular essas duas áreas. A área 1 vai ficar 6, que é aquela medida lá de cima. Vai ser essa medida aqui de cima, esse pedacinho aqui, ó, que eu cortei 2 aqui. 6. 6 vezes 2,5. Ficou com quanto? 15 metros quadrados. E a área 2 vai ser 2, aqui embaixo. Os 4 centímetros virou 2 metros, né? Por 9,2, que ficou 18,4 metros quadrados. O total é a soma deles dois, tá? O total é a soma. Então, a área total ficou 33,4 metros quadrados. Ó, volta cá, volta aqui. Eu não botei ele no final novamente. Cadê? Aqui. Ó, letra A. Beleza, pessoal? Ok? Então, nossa aula hoje foi com essas questões do Enem para vocês. 2 questões que não pode errar. Não pode errar. Deixa eu sair aqui, deixa eu voltar aqui para falar com vocês, me despedir. Certo, meninas? Então, em homenagem à Marcha das Margaridas, tá? Vocês persistiram aí e quem persistiu, com certeza não vai errar uma questão dessa. Certo? Boa noite, professor. Meu nome é Alice. Alice, muito bem, Alice. Então vocês vão abrir a câmera, né? Então tá, tudo bem. Mais importante é que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Que nós tenhamos, assim, conseguido alcançar o nosso objetivo de hoje. Ok, Alice? Muito obrigado, Alice, Larissa, Taniele, Ellen, Elisânia e Ana Gabriela. Então, tchau, um beijo no coração de vocês.